Autoconhecimento é sempre muito bem-vindo e é libertador, tanto para que a gente possa fazer boas escolhas, quanto para a gente poder trazer peças que verdadeiramente a gente consiga utilizar. Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje eu trouxe para vocês diferentes regatas para que vocês entendam como que essa peça se comporta no nosso corpo e consigam fazer o comparativo disso. Toda vez que a gente fala sobre tendências pro verão, a gente acaba falando sobre as regatas que voltaram com muita força pro cenário fashion. E muitas vezes a gente é impactado através de um anúncio, de uma vitrine, de uma influenciadora, consome achando que vai ser lindo, mas tem dificuldade de usar justamente porque não entendeu como que essa peça vai se comportar no seu biotipo. E não é porque é tendência que vai ser igual para todo mundo. Por isso, eu me uni à maior marca de básicos essenciais do Brasil, que é a Hering, marca que sempre se reinventa, para poder trazer para vocês peças que têm diferentes modelagens e vocês consigam compreender da melhor forma possível como cada uma delas se comporta no seu corpo. E o melhor de tudo é que a gente tem cupom de desconto. Pode ser aplicado em todo o site da Hering. Não vale para as lojas físicas, mas vale para o site. E depois aqui na descrição eu vou deixar não só o tamanho, mas também o direcional de cada uma das peças para que vocês consigam encontrar online. E eu resolvi fazer isso justamente porque a gente fala muito sobre a regata, a gente vê essa peça ganhando muito valor, mas nem sempre a gente entende que cada modelagem vai performar de um jeito diferente no nosso corpo. E se a gente navegar pelo site da Hering, a gente consegue ver uma infinidade de possibilidades. E em várias outras marcas também. Mas para vocês poderem perceber, se eu trouxer um comparativo com todas as minhas escolhas e colocar aqui na tela para vocês vão perceber que em determinados momentos eu vou parecer mais esguia, eu vou parecer um pouco mais achatada, os ombros vão ganhar mais protagonismo, por hora o meu busto vai ser mais valorizado, por outro momento vai fazer mais sentido para mim uma determinada tonalidade do que outra, e tudo isso tem que ser levado em consideração. E por que isso tem que ser levado? Porque vai fazer com que você consiga usar essa peça e se sinta segura, bonita, poderosa com ela. Muitas vezes a gente faz aquisição de novos investimentos para o nosso armário, a gente até tem com o que usar, mas na hora de vestir não se sente confortável porque essa peça está destacando aquele ponto que nos traz insegurança. E a gente não sabe disso. E aí acaba desvalorizando o visual do look, justamente porque a gente poderia ter optado por uma outra cor ou uma outra modelagem. E a gente tem que começar falando justamente sobre um desses pontos, que são as cores. É importante entender que quanto mais claro for esse tom, mais realce a gente vai dar para essa proporção do nosso corpo. Se você é uma pessoa que tem triângulo invertido, por exemplo, que nem eu, a parte de cima vai naturalmente chamar mais atenção do que a parte de baixo. Então é importante que você pense nisso na hora de fazer suas combinações, trazendo, por exemplo, isso que eu estou fazendo, colocando uma blusa que vai deixar os ombros à mostra, tudo bem, vai valorizar essa região, mas compensando com um tom mais claro na parte de baixo. Isso vai fazer com que você crie um balanço e uma harmonia melhor na sua silhueta. Eu só posso usar preto? Claro que não. Muitas vezes eu posso usar tons claros também, mas aí aliando isso ao fator de uma modelagem que seja específica para o meu biotipo. Então descubram o biotipo de vocês, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e pensem nas cores ao seu favor, associando elas também às suas combinações e às modelagens das suas peças. Se a gente pensar em busto, que é a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente pensa em uma peça para a parte de cima, é importante vocês entenderem que quanto mais protagonismo a gente trouxer para essa região, mais tecido, mais detalhe, mais destaque, mais valorizado será este busto. Por isso, se a gente olha um comparativo de todas as blusas aqui na tela, a gente percebe que as blusas da parte de cima valorizam dando mais destaque ao busto do que na parte de baixo. Toda vez que a gente traz um pouco de colo à mostra, principalmente em recorte V ou recorte canoa, a gente disfarça um pouco mais essa região do nosso busto. Quanto mais fechado for essa nossa parte superior ou com mais detalhes e destaques, como nessa blusa, onde a gente tem a assimetria, mais valorizado é o nosso busto. Por isso essa turtleneck, essa blusa que sobe um pouco mais, por si só valoriza mais essa região. Ela deixa mais fechado como se fosse algo inteiriço. E justamente por isso o busto ganha um pouco mais de valorização. O mesmo acontece nessa blusa onde a gente tem a assimetria ao nosso favor. Uma alça mais grossa, uma alça mais fina, trazendo essa sutileza de nuances que fica lindíssimo, é claro. Eu sempre acho essa assimetria muito elegante, especialmente se a gente colocar com uma calça jeans. Eu acho que a gente tem um look muito básico, muito essencial e muito prático ao mesmo tempo e com informação de moda. Mas ainda assim, uma blusa que vai valorizar o seu busto. Então é importante você saber se você quer compensar essa tensão visual com algo que performe igualmente, chamando a atenção na parte de baixo, ou se você quer deixar realmente essa região bem valorizada, colocando algo mais básico na parte de baixo. Muitas meninas que não têm um busto tão volumoso assim, ou que não gostam de trazer destaque para essa região, podem apostar em uma peça que tenha esse efeito visual. Ou se você quiser trazer o protagonismo, joga bastante informação como esse decote, deixando a parte de baixo mais
sequinha para realmente trazer essa ênfase para essa região do corpo que o decote por si só já traz. Percebam como essa outra blusa, que é mais fechada, mas ela tem o detalhe dos ombros também, ela continua sendo cavada, continua sendo considerada uma regata, mas ela tem os ombros um pouco mais volumosos nessa região, ela dá um efeito de quedinha nos ombros. Isso acontece justamente porque, diferente desse modelo onde eu estou usando aqui, que é mais cavado, essa outra regata, ela traz mais tecido, então ela valoriza mais essa região, e como ela não tem ombreira, ela deixa mais caído. Existem determinados biotipos que essa peça vai favorecer de um jeito absurdo, porque ela vai trazer mais valorização. As próprias mulheres que têm o quadril muito largo, quando usam essa blusa e marcam a cintura, por exemplo, equilibram mais o visual. Elas conseguem colocar essa blusa com um cinto, então elas definem muito bem a cintura, trazendo essa blusa, valorizando a região dos ombros e colocando uma calça de corte reto, por exemplo, equilibrando muito mais as proporções do seu corpo. Tudo tem truque, tudo tem jeito, basta a gente ter informação para isso. Agora, fazendo um comparativo de duas peças que parecem muito similares, mas que têm sutis diferenças, são essas duas regatas, essas duas opções. Uma com o decote redondo e outra com o decote V. O decote V por si só já é muito democrático. Vocês sabem que mulheres de muito busto, de pouco busto, elas têm muita facilidade de utilizar porque ele acaba realmente sendo o mais básico de todos. A gente só tem que cuidar a profundidade justamente para fazer sentido. Quanto mais para cima esse decote V for, mais essa parte reta aqui do nosso colo ficar em protagonismo, maior vai parecer o nosso busto. Quanto mais para baixo, dentro dessa entradinha aqui do começo do busto, né, esse desenho que nós temos no nosso colo, ele ficar aparente, mais longilíneo vai ser a nossa silhueta. Esse também é um efeitinho que a gente pode usar na própria regulagem da alça da nossa blusa. Mas se a gente faz um comparativo do decote V com o decote canoa, vocês conseguem perceber que ambos supervalorizam o colo, deixam a gente mais esguia, mas o decote V, por ter linhas mais retas, ele é um pouco mais sério, um pouco mais formal, e ele também deixa o busto menor do que o decote canoa. Isso porque todas as linhas que são arredondadas, elas são mais delicadas, elas são mais sutis, elas são mais femininas. Todas as linhas que são retas são mais elegantes, acabam trazendo um toque um pouco mais formal para nossa peça, e justamente por ser um pouco mais profundo também dá esse ar mais longilíneo para a silhueta. Mas ambos podem sim ser utilizados por diferentes formatos de busto. Aliás, qualquer peça, né, gente? Essas informações que eu trago para vocês são só a nível de curiosidade e conhecimento. E aí vocês fazem uso como vocês preferirem. Não quer dizer que vocês precisam eliminar essas peças do armário de vocês ou adquirir todas elas. Vale colocar na balança o que faz sentido pro seu lifestyle, pro seu biotipo, para suas necessidades. Mas o fato é que quando a gente coloca esses dois tipos de decote em comparativo com esses dois que são mais fechados, a gente percebe que quando o colo aparece com um pouco mais de protagonismo, a gente tem essa sensação de um busto menos valorizado, de um colo mais valorizado e de um busto menor. Isso também é bem importante vocês colocarem na balança na hora de fazer novas aquisições. E aí, por fim, a gente pode falar sobre esse diferencial entre os dois decotes que são canoa. Um mais fechado, um pouco mais aberto, esse decote em U, que a gente consegue perceber que deixa o busto com menos valorização do que esse outro, justamente porque foi exatamente aquilo que nós falamos há pouco. Quanto mais tecido a gente tem na parte de cima, mais fechado fica essa região, mais valorização a gente traz para o nosso busto. E eu quis trazer esse comparativo para que vocês conseguissem perceber perfeitamente como é que ele se comporta. Uma mulher com muito busto daqui a pouco pode optar por um decote em U um pouco mais profundo. Uma menina que tem menos busto pode optar até por maior valorização dessa região, um decote canoa um pouquinho mais alto, justamente para valorizar mais essa região. E quanto mais aberto também for essa parte aqui, mais valorização a gente vai dar para esse desenho do nosso corpo nos nossos ombros. Então isso também, quando a gente traz um comparativo de todas as imagens como tá aparecendo aqui na tela, vocês conseguem perceber com mais facilidade. Tanto que essa blusa, que ela vem mais fechada, que ela traz menos valorização para essa parte dos ombros, que ela fica mais tampada, ela modifica até um pouco mais a nossa postura. Vocês conseguem perceber? Eu tô exatamente igual em todas as fotos, mas nesse a postura modifica um pouco justamente pelo decote, pelo corte dessa peça. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse tipo de vídeo não é para preocupar vocês, e sim para trazer conhecimento. Eu tenho certeza que quando vocês se depararem com esse tipo de peça na frente de vocês, seja através dos links que eu tô deixando aqui na descrição, seja através do Instagram, quando vocês me verem utilizando, vocês vão entender o porquê de cada escolha, o porquê que eu estou preferindo usar aquela modelagem naquele momento, levando em consideração as combinações de como eu estou construindo aquele look. Informação, conhecimento é uma bagagem
que ninguém tira de vocês. E quando a gente associa o nosso estilo, a nossa personalidade com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de informação, o céu é o limite. A segurança para poder se vestir com uma capacidade absurda é algo, gente, só fazendo uso dessas informações no dia a dia para vocês poderem entender. Façam um comparativo, olhem essas fotos, percebam, voltem o vídeo se necessário for para poder assistir todas as dicas, e eu tenho certeza que a forma de vestir uma regata para vocês nunca mais vai ser a mesma. Um beijo grande, aproveitem o nosso cupom PORTS15 em todo o site, não só nas regatas lá da Hering, porque vale a pena, gente, é um look mais lindo do que o outro, e eu espero que esse conteúdo tenha sido muito válido para você. Até a próxima!